Meu nome é Rovenlage. Por boa parte da minha vida, as pessoas só percebiam que eu existia quando alguma coisa dava errado. Enquanto as outras crianças desenhavam florzinhas ou montavam castelos de Lego, eu estava na quinta série reprogramando a calculadora para ela prever as notas das provas. Minha mãe, Elaine, achava fofo. Meu pai, Grant, nem levantava os olhos do celular. E minha irmã Celeste, 3 anos mais nova, mais barulhenta, sempre pronta para aparecer, era o centro das atenções em todos os recitais, aniversários e fotos de família, merecendo ou não. Na época, eu não ligava. O silêncio me fazia bem. O mesmo com o código. Era limpo, direto. Quanto mais lógica você usava, melhor ele funcionava. Diferente das pessoas. Quando me formei no MIT, a empresa de marketing dos meus pais, lá em Portland, estava quase quebrando. A Elage Strategies já teve prestígio, mas ficou presa nos velhos hábitos num mundo que já era digital. As campanhas não davam mais resultado. Os clientes sumiram. Teve até demissão. Voltei para casa porque vi uma solução. Não nos slogans ou rebranding deles, mas no software que comecei a criar ainda na faculdade. Um sistema de análise preditiva que entende o comportamento dos consumidores, prevê tendências e ajusta estratégias em tempo real. Nada chamativo, mas funcionava. Dei o nome de Thread. Ofereci de leve para integrar o programa na empresa. Meus pais duvidaram. Celeste riu. A gente precisa de clientes, não de planilhas, ela disse. Mas em um ano, o Thread cortou os custos em 40% e trouxe 3 contratos com empresas da Fortune 500. No segundo ano, a gente estava recebendo propostas de redes nacionais. A empresa voltou para as manchetes. Chamaram de uma virada milagrosa. Celeste, que tinha voltado de uma startup de RP fracassada em Austin, se ofereceu para cuidar das apresentações para os clientes. Eu sei vender melhor, ela falou. E sabia mesmo. Era boa de papo, charmosa nas reuniões, fotogênica nas entrevistas. Eu fiquei atrás das telas, ajustando códigos, otimizando processos, corrigindo bugs que ninguém nem sabia que existiam. Quando a Elage Strategy bateu 150 milhões de dólares em valor de mercado, achei que talvez, só talvez, dessa vez iam lembrar de mim. Que iam enxergar quem construiu a base desse império enquanto eles cuidavam dos holofotes da Celeste. Mas os jornais diziam: as irmãs Elage são visionárias e têm voz. Na capa, quem sorri era ela. Meu nome nem apareceu. Quando eu tinha 9 anos, ganhei um campeonato estadual de robótica. Criei um braço mecânico com sensor de cor que separava bolinhas mais rápido do que qualquer pessoa. Meu pai só respondeu: você lembrou de arrumar seu quarto? Na mesma semana, Celeste fez um cartaz com glitter para um evento da escola, e meus pais ligaram para a família inteira para contar. Sempre foi assim. Celeste brilhava. Sabia transformar meias-verdades em charme, tropeços em estilo. Vi ela fracassar tantas vezes que perdi a conta. Mas sempre tinha a rede de segurança da fé dos meus pais de que ela era destinada a coisas maiores. Quando a startup de rede social da Celeste fracassou, eles culparam o algoritmo. Quando o estágio dela em RP terminou antes da hora, culparam a cultura tóxica da empresa. Mas quando eu fiquei esgotado no segundo ano do mestrado, por estar envolvido em muitos projetos de inteligência artificial, disseram que eu não sabia equilibrar a vida. Depois do MIT, eu não voltei para casa esperando elogios. Voltei com um plano e um cronograma. A Elage Strategy estava perdendo escritórios, demitindo gente, e os clientes iam sumindo mês a mês. Me ofereci para ajudar. Não porque sentia saudade deles, mas porque não conseguia ver tudo desmoronando quando eu sabia como consertar. Transformei o quarto de hóspedes em um laboratório improvisado. De noite, eu programava até meus pulsos começarem a doer. Não contei tudo para eles. Registrei o software num novo nome, Nova Logic Systems. Tudo certinho, legal, mas de forma discreta. A licença seria da Elage Strategies, mas a propriedade do sistema continuava sendo minha. Por segurança. A Celeste entrava e saía da casa como se estivesse num palco. Perguntava o que eu estava fazendo, inclinava a cabeça, fingia prestar atenção e dizia: deixa tudo bonito para a apresentação. Tá bom.
E ela ia embora. Ela não fazia ideia do que o software fazia de verdade. Meus pais também não. O que eles sabiam era que os telefones estavam tocando de novo. Os clientes estavam voltando. Os números subindo. Começaram a chamar aquilo de um relançamento da Celeste. Eu deixei. Era mais fácil do que discutir. Mais fácil do que tentar explicar. Eu tinha o thread. Eu tinha a nova logic. Eu tinha a verdade costurada em cada linha de código que escrevi sozinho. E o thread funcionava. O desempenho era algo que a gente nunca tinha visto antes. 6 meses depois do lançamento, as campanhas estavam com 35% mais sucesso. Ele mapeava tendências de consumo com uma precisão quase assustadora, ajustava os gastos com anúncios em tempo real, achava nichos de mercado que ninguém estava olhando, e até sugeria mudanças nos textos das campanhas com base no jeito de falar de cada região. Os clientes começaram a perceber. A concorrência também. A Elage Strategies passou de a empresa ultrapassada para a nova promessa do marketing tech em Portland. Clientes que tinham parado de nos atender começaram a marcar reuniões. A Starbucks fechou uma campanha regional. Depois veio a Rei. Depois uma rede de hotéis boutique da Califórnia. O thread crescia fácil, ficando mais preciso a cada novo dado que recebia. Minha caixa de entrada virou uma bagunça de gente pedindo acesso à API. Nossos servidores mal davam conta. Celeste se colocou no lugar de representante da marca. Foi assim que ela falou. Um dia, apareceu na porta do meu quarto com um blazer limpo e disse: "Você não quer dar entrevistas, né?" Eu não respondi. Ela entendeu aquilo como um sim. Ela sabia falar com o público. Tinha aquele jeito simpático, empolgado, que dizia tudo sem dizer nada. Começou a apresentar os resultados com os meus painéis na tela e os modelos que eu construía atrás das cortinas. Ela praticava frases como: "Nossos algoritmos preditivos. Criamos algo intuitivo." E os clientes adoravam. No começo, eu nem me importei. O que importava era o trabalho. Ver o thread crescendo em tempo real era quase um milagre silencioso. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Os investidores pararam de fazer perguntas técnicas. Clientes novos pediam pela Celeste, pelo nome. Saiu uma matéria no Portland Innovators Weekly com o título: "A mulher que está revivendo os negócios da família com sua inteligência artificial exclusiva." O rosto da Celeste ocupava metade da página. Olhei 2 vezes. Meu nome nem aparecia. Na reunião da equipe naquela semana, ela distribuiu cadernos personalizados com a frase: "Visão, voz, vitória." Ela adorava essas frases com palavras parecidas. Vi a equipe aplaudindo. Metade deles nem sabia que todo o sistema foi criado dentro do meu quarto. Meu pai emoldurou o artigo e pendurou na entrada da empresa. Continuei trabalhando. O thread estava evoluindo e eu já tinha planos para uma atualização grande, um módulo de aprendizado por reforço que poderia mudar campanhas inteiras sozinho, sem precisar de ninguém. Mas ninguém me perguntou sobre isso. O que perguntavam era: "A Celeste vai falar na próxima conferência? Será que ela vai compartilhar o processo criativo dela?" Ficou claro. Eu não estava só nos bastidores. Tinha sido completamente apagada da história. Mesmo assim, a plataforma crescia. Cada consulta, cada cliente novo, cada elogio que ia para a boca errada, só me deixava mais certa de uma coisa. A festa de lançamento foi numa cobertura, no centro da cidade. Corrimão de vidro, estrutura exposta, luzes penduradas piscando em cima das mesas com toalhas brancas. Eu fui com um macacão azul marinho. Simples, arrumado, prático. Celeste estava cheia de brilho, com um vestido de lantejoulas prateadas e o cabelo com cachos soltos, bem feitos. Cheguei mais cedo. Fiquei num canto vendo os dados do servidor no meu celular, depois me misturei discretamente no meio da galera. Era a comemoração do lançamento oficial do thread como um produto independente. Um projeto que eu tinha planejado, ajustado e programado para virar realidade. A empresa já não era só uma agência de marketing. Agora era uma empresa de tecnologia, movida por uma plataforma que eu construí do zero.
O céu escureceu, e o som das risadas e do jazz misturado ao barulho de taças de champanhe tomava conta do lugar. Minha mãe conversava com todo mundo com aquele jeito simpático dela. Meu pai estava no bar, rindo com os clientes. Celeste passava de conversa em conversa, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Fiquei perto da tela onde o painel do thread mostrava tudo ao vivo. As métricas, os resultados, o desempenho do sistema, a reação dos clientes em tempo real. Estava funcionando. Tudo estava funcionando. Pouco antes da sobremesa, as luzes diminuíram. Meu pai, Grant, foi até a frente com um microfone na mão e um copo de uísque na outra. Essa noite é mais que uma comemoração, começou ele, com a voz firme, ensaiada. É um recomeço. Estávamos no limite, muitos aqui sabem. Mas algo mudou. Alguém teve visão, coragem e estilo. Ele virou de lado, olhando para Celeste, que congelou no meio de um sorriso. É com muito orgulho que eu anuncio, a arquiteta do nosso futuro, nossa nova diretora de inovação, é Celeste El. Os aplausos foram imediatos, fortes. Eu não me mexi. Celeste piscou, depois deu um passo à frente. Olhou direto para mim. Depois virou de novo para a multidão e sorriu. Obrigada, ela disse com a voz meio embargada, mas firme. Isso é só o começo. Fiquei parada. Completamente imóvel. Meu coração não batia forte. Ele estava quieto. Frio. O resto da noite passou meio embaçado. As pessoas vinham dar parabéns para ela. Alguns me cumprimentaram também, achando que eu era só mais um desenvolvedor júnior. Eu sorria, balançava a cabeça. Até tirei fotos. Mas o momento que realmente doeu veio depois. Meus pais me acharam no bar. Grant, meu pai, me entregou uma sacolinha de presente, sorrindo. Um mimo para a mulher por trás das cortinas. Dentro tinha uma caneca de cerâmica. Estava escrito, melhor assistente. Balancei a cabeça, agradeci com um sorriso e segurei a caneca com as duas mãos. Levei ela pro meu apartamento e coloquei do lado do meu monitor. Enquanto a cidade dormia, cansada de tanto champanhe, abri o painel da nova Logic. Comecei a puxar tudo de volta pro meu nome. Quando voltei para casa deles, estava tudo silencioso. Tirei os saltos, fui direto pro meu escritório e liguei minha estação de trabalho. O brilho das telas era a coisa mais estável do meu dia. O sistema ainda estava rodando. Os logs estavam limpos, tudo no tempo certo. Não importava quem ganhava os créditos. O thread simplesmente funcionava. Abri o console da nova Logic. Usei minha chave biométrica, uma que eu mesma criei, anos atrás, como proteção. Uma por uma, revisei todas as permissões. A Elage Strategy só tinha acesso ao sistema por causa de um contrato de licença, que estava ligado diretamente à minha função como diretora técnica. Essa cláusula estava escondida nos documentos legais que protocolei quando voltei. Grant assinou sem nem ler. Iniciei o processo de cancelamento da licença. O sistema só desligaria de vez às 7 da manhã, quando houvesse mudança de liderança. Tive tempo. Revisei todos os contratos. Starbucks, Hey, mais 7 grandes clientes. Todos tinham uma cláusula dizendo que, se eu saísse, eles poderiam cancelar sem multa. Configurei o sistema para mandar essas notificações automaticamente assim que meu cargo fosse encerrado. Escrevi a mensagem com calma. Sem drama. Só com os fatos. A partir desta noite, não faço mais parte da Elage Strategies. Segundo nosso contrato, você está livre para renegociar ou encerrar o serviço sem penalidades. Segue em anexo os documentos legais e as datas. Enviei um por um. Sem cópia oculta. Sem envio em massa. Fiquei olhando a caixa de saída esvaziar. O ar parecia parado. À 1h17 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Celeste. Você tá bem? Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Ela não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Nem do que viria depois. Desliguei o telefone. Na tela, apareceu um novo alerta no sistema da nova Logic. Acesso da Elage revogado com sucesso.
Os painéis deles iam apagar quando o sol nascesse. Me encostei na cadeira. Os dedos ainda formigando, não de nervoso, mas de certeza. Eles construíram um palco em cima do meu trabalho, subiram lá e disseram que era deles. De manhã, estariam no escuro. Quando entrei no escritório às 8h30, os estragos já tinham começado a aparecer. A recepcionista falava no telefone com a voz tensa, olhando de um monitor para o outro. Um desenvolvedor júnior andava de um lado para o outro perto do elevador, murmurando: "Não consigo acessar nada. Nada tá carregando." No corredor, alguém perguntou: "Cadê o painel de análise?" Ninguém sabia responder. Passei por todos eles, calmo, tranquilo, com uma pasta debaixo do braço e meu pendrive com a carta de demissão. O som dos meus saltos batendo no chão cortava o silêncio nervoso do ambiente. Grant e Celeste já estavam na sala de reuniões executiva. A porta estava aberta. Celeste estava de pé, com o telefone na mão, os olhos arregalados. Grant, sentado na ponta da mesa, estava vermelho, folheando papéis como se fossem dar alguma explicação. Quando me viram, Celeste respirou fundo, aliviada ou talvez assustada. "Rovan, ainda bem que você veio. Tem alguma coisa errada com o thread. Ele não tá carregando. Você consegue ver isso?" "Eu sei", respondi, colocando a pasta devagar sobre a mesa. "Foi de propósito." Grant se levantou, confuso. "Como assim?" "Eu cancelei a licença", falei, calmo. "O thread não tem mais permissão para rodar na LG Strategies." "Você não pode fazer isso", ele riu, sem acreditar. "Esse é o nosso software." Olhei direto nos olhos dele. "Não, não é. A nova Logic Systems é a dona do thread. Sempre foi. Você assinou um contrato de licença quando eu voltei. E também assinou uma cláusula dizendo que essa licença dependia da minha posição como diretora técnica." Celeste parecia em choque. "Você vai embora?" Assenti e deslizei o pendrive pela mesa. "Aqui está minha demissão formal. Vale a partir de agora." "Você não precisa fazer isso", ela disse rápido, quase implorando. "A gente pode resolver?" "Pai", eu interrompi, firme. "Não tô aqui para pedir desculpa. Tô aqui para retomar o que é meu." O rosto de Grant ficou tenso. "Você nos pegou de surpresa." "Não. Você só nunca se deu ao trabalho de olhar", respondi. Me virei para sair. Atrás de mim, ouvi cadeiras se arrastando e papéis caindo. As paredes que antes pareciam sólidas começaram a tremer. Era como se, finalmente, algo de verdade estivesse se movendo ali. No elevador, olhei meu reflexo na porta espelhada. Não parecia arrogante. Nem nervosa. Só parecia certa. Saí pro ar da manhã. O sol estava nascendo no horizonte. Meu celular já começava a encher de notificações. Confirmações de clientes, desligamentos, transferências. O colapso tinha começado. O novo escritório, no Pioneer District, cheirava a tinta fresca e oportunidade. Não era grande coisa. 3 salas em cima de uma livraria. As mesas eram todas diferentes, o Wi-Fi dava umas travadas, e a cafeteira fazia barulho antes de funcionar. Mesmo assim, quando abri meu notebook e vi os servidores da nova Logic estáveis, rodando sob o nosso controle, aquilo parecia mais sólido do que tudo que eu já tinha feito. 12 clientes me seguiram nas primeiras 24 horas. Starbucks, Hey, 2 agências médias de Austin e Chicago. Eles não fizeram perguntas. Sabiam de onde vinha a inovação. E mais importante, quem fazia tudo funcionar. Minha equipe era pequena. Só 5 pessoas. Gente que virava noite comigo, que ficava ali resolvendo bugs. Sem ligar se eu era quieta nas reuniões. Eles só se importavam com uma coisa: eu entregava o que prometia. Ninguém perguntava quem é a cara da empresa. Eles já sabiam. Ao meio-dia, mandamos nossas primeiras propostas atualizadas. Às 15 horas, 2 contratos já estavam assinados. Vi os números chegando, não com euforia, mas com clareza. Aquilo era meu. Não porque me deram.
Mas porque eu conquistei cada linha de código, cada cliente, cada sim é cauteloso. Às 18h42, a Celeste ligou. Deixei tocar. Às 19h09, ela mandou mensagem. Por favor, fala comigo. Eu não respondi. 10 minutos depois, chegou um e-mail do Grant. Sem título. Só uma frase. Podemos consertar isso. Mas não tinha mais o que consertar. Eles quebraram algo delicado. Quando confundiram silêncio com ausência. Eu não fui embora com raiva. Fui embora porque entendi que não precisava esperar ser vista. As métricas de lançamento chegaram quase meia-noite. O thread, agora com o nome da nova Logic, foi ao ar sem cair. Nossa nova interface de painel já estava sendo elogiada pelos clientes que ficaram. Fechei o laptop, apaguei as luzes e sentei ali no escuro. Sem champanhe, sem aplausos. Só o som das máquinas fazendo exatamente o que foram feitas para fazer. E, pela primeira vez, isso foi suficiente. Alguns dias depois, chegou uma mensagem. Podemos conversar só uma vez, por favor? Era curta. Direta. Diferente do jeito dela. Aceitei encontrar num café perto da orla. Um lugar simples, com azulejo rachado e caneca lascada. Longe dos escritórios bonitos onde ela costumava brilhar. Quando cheguei, ela já estava lá. Sentada perto da janela. Sem maquiagem, sem cabelo arrumado. Só um suéter simples e olheiras fundas. Ela se levantou quando me viu. Mas eu não abracei. Só sentei. Eu não sabia, ela falou baixinho. Segurando a xícara como se fosse se apoiar nela. Eu não percebi o que estava acontecendo com os contratos, com o software, nada. Mexi meu chá. Fiquei em silêncio. Achei que você sempre estaria lá. Achei que não se importava. Olhei nos olhos dela. Quando te deram o título? Quando disseram que você criou algo que nem entendia? Você questionou? Ela baixou o olhar. Não. Eu só aceitei. Essa é a diferença entre nós, falei. Você nunca teve que pensar no que te deram. Eu nunca parei de pensar no que podiam me tirar. Ela esticou o braço por cima da mesa, mas eu não me mexi. Por favor, Rovan. A gente tá desmoronando. Meu pai tá um caco. Os investidores estão saindo. A gente não consegue consertar isso sem você. A voz dela tremia. Parecia que era a primeira vez que dizia aquilo em voz alta. Levantei devagar, empurrando a cadeira para trás. Você queria o título, Celeste. Fica com ele. Agora descobre o que ele realmente significa. Ela começou a chorar. Mas eu não fiquei para ver. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo calmo de fim de tarde. Guardei o celular no bolso. E fui andando até o VLT. Sem olhar para trás. Não tinha mais nada que eu precisasse provar. Nenhum discurso para fazer, nenhum prêmio para ganhar. Só o som dos meus próprios passos, firmes, seguindo em frente. Em 3 semanas, as estratégias da L desmoronaram. A empresa soltou um comunicado discreto dizendo que ia se reestruturar. Mas o silêncio dos clientes principais já dizia tudo. Grant foi demitido pelo conselho. Celeste pediu demissão alguns dias depois. A mídia tentou mudar a narrativa, mas os blogs de tecnologia contaram a verdade. Uma das manchetes dizia: o golpe da inteligência artificial, quando o fantasma na máquina tinha nome. Eu não comentei nada. Enquanto isso, a nova Logic fechou mais 2 contratos. Um com uma startup da área de saúde. E outro com uma marca de varejo sustentável querendo crescer. O trabalho era tranquilo, colaborativo, transparente. Minha equipe estava crescendo. Não só em número, mas em espírito. Sem drama, sem gente buscando atenção. Só movimento para frente. Algumas semanas depois, uma universidade local me chamou para dar uma palestra sobre ética na tecnologia. Pensei em recusar, mas algo me fez parar.
Talvez fosse hora de dizer alguma coisa. Não para chamar atenção, mas para alguém quieto, igual eu era. Não preparei discurso. Levei só uma caneca que dizia, em letras brilhantes e lascadas: Melhor assistente. Coloquei ela no pódio e deixei lá o tempo todo. Falei sobre inovação, sobre o que significa construir quando ninguém tá olhando. Sobre o preço de deixar alguém mexer no que você criou só no fim. Os alunos ouviram com atenção. Alguns assentiram. Uma menina lá no fundo tirou uma foto da caneca. Não o impedi. Depois, fui embora com uma sensação estranha. Como se algo pesado tivesse sido tirado. Ou melhor, colocado no lugar certo. A caneca foi comigo para casa, na bolsa. Junto, tinha um novo contrato de proposta. Mais uma porta se abrindo, do jeito que eu gostava, em silêncio. Dias depois, chegou um envelope sem remetente. Mas eu reconheci a letra na hora, meio torta, apertada. Como se quem escreveu quisesse colocar tudo em uma linha só. Grant nunca mandava mensagem quando podia escrever uma carta. Até os pedidos de desculpa dele vinham em papel. Segurei por um tempo e depois guardei fechada. Na contracapa do meu álbum de recortes. Naquela página, já tinha uma foto da equipe da Nova Logic no nosso primeiro grande marco. Todos sorrindo, com moletom, camisa amassada e cara de quem tomou muito café. O contrato assinado que fez nossa empresa valer mais de 600 milhões de dólares. E, ao lado, a caneca de a melhor assistente, ainda lascada na borda. Fechei o álbum e coloquei na estante. Lá fora, o céu de Portland brilhava sob nuvens baixas. Meu novo AP tinha vista pro rio. Tudo com linhas limpas, cantos tranquilos. Sem barulho. Sem títulos. Sem palco. Fiz um café e fui até a janela com a xícara na mão. Por anos, esperei que alguém me dissesse que eu era importante. Que eu era mais do que o código. Mais do que o meu silêncio. Mas agora, ninguém mais precisava dizer. Eu tinha construído algo que ninguém podia tirar de mim. Não para provar que os outros estavam errados. Mas para, enfim, acreditar que eu era o suficiente.